queda da humanidade, que está em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, Adão, que recebeu ordem direta de Deus, desobedeceu a voz do Senhor. De ele ouvir a voz de Deus, ouviu a voz da serpente. Apocalipse capítulo 12 diz: a antiga serpente, Satanás, o diabo, que engana todos. E Jesus falou que o diabo, ele é o pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade e ele mente desde o princípio. Hoje nós tivemos um discipulado aqui, nossa irmã Cristina, e nossa irmã Aline, e eu estava falando sobre a questão que o diabo mostra as vantagens e encobra as consequências. Então não se engane, pecado é igual cartão de crédito, você passa ele, mas depois vem a fatura. Depois vem a fatura para pagar. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O maior vírus que existe no mundo não é o Covid-19. Não é a dengue, né? É a dengue, né? Não é o sarampo, qualquer luz, febre amarela, febre azul, febre verde. Não é. O maior vírus é o vírus do pecado. Porque esses vírus que nós falamos e outros atingem o corpo. O pecado atinge a alma. O pecado acaba com o corpo, com a alma e com o espírito. E o homem, de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Satanás. O diabo é milenar nas suas estratégias, irmãos. Ele mostra as vantagens e cobra as consequências. As vantagens: não vai morrer não, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar igual a ele, semelhante a ele. Mentira de Satanás, porque o homem já tinha imagem e semelhança de Deus. É só você abrir a Bíblia e ver em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Gênesis 1, 26 diz assim, que Deus criou um homem segundo a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea criou. Então o homem já tinha imagem e semelhança de Deus. Não precisava comer do fruto proibido por Deus para ser semelhante a ele. Já tinha semelhança, imagem e semelhança. Conhecendo o bem e o mal. O homem já conhecia, porque Deus já tinha instruído eles. Já tinha instruído. Passou para Adão e Adão passou para sua companheira Eva. Então aquilo foi engano. Foi tanto engano que a mulher, quando Deus perguntou para a mulher, e aí o que aconteceu? Ela falou assim: a serpente me enganou. O diabo é enganador e Jesus é salvador. Aleluia. Tem diferença do paralelo entre o diabo e Jesus. Jesus é salvador. O diabo veio trazer a morte, Jesus veio trazer a vida. Amém, Jesus. O diabo traz salvação, traz perdição, Jesus trouxe salvação. O diabo trouxe destruição, Jesus trouxe reconstrução. Amém, Jesus. O diabo, ele é o doutor morte, Jesus é o doutor vida. Tudo que o diabo toca, torna-se morte. Tudo que Jesus toca, gera vida. Então, aparentemente, para a humanidade não tinha esperança. Aparentemente, para a humanidade não tinha escape. Não tinha ninguém que poderia salvar a si mesmo, porque o pecador não pode salvar-se a si mesmo. Imagina você. Vem comigo, imagine na praia, aquele monte de gente tomando banho, um dia de praia de sol, e tem um salva-vida na praia. Eu tenho um salva-vida pronto ali, preparado, treinado para salvar a vida. E vamos supor que tem uma criança lá, e ele percebeu que a criança sobe e desce, pedindo socorro, tomando água. E o salva-vida ir lá e salvar, falar assim: ô criança, sai da água, se salva. Mas que criança, pode ser qualquer pessoa, como que a pessoa vai se salvar se está morrendo?
assim também um pecador não pode salvar a si mesmo. A humanidade estava perdida. O pacto tinha sido quebrado. Porque quando Deus chama Adão, está em Gênesis 2:17, se quiser conferir lá, pode conferir. Quando Deus chama Adão e faz um pacto com Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 17, confira lá. Deus fala assim, ó: de todo o fruto da árvore do jardim você pode comer, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Aí eu pergunto: Adão obedeceu, sim ou não? Não obedeceu. Adão cumpriu o pacto, sim ou não? Não. Adão quebrou o pacto. A humanidade quebrou o pacto. O pacto é aliança. Então em Cristo esta aliança é renovada. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para que a aliança que nós fizemos com Cristo, ela seja hoje renovada a partir do corpo e do sangue de Jesus. Então não tinha esperança. Precisava que alguém morresse pela humanidade. Alguém morreu, sim. Por isso que provisoriamente, interinamente, Deus ordenava ao povo de Israel sacrificar um cordeiro, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum. E o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, do carneiro, do bode, daquele animal, transferindo a culpa do povo para o animal. Imolava o animal e o pecado do povo era coberto. No Antigo Testamento é coberto, no Novo Testamento é tirado. Por isso que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo não veio cobrir pecado de ninguém, ele veio tirar o pecado. Aleluia! Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora voltamos para o texto que nós lemos aqui, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: se andamos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então há uma solução para mim, há uma esperança para você, Aleluia! há uma graça para nós, há uma oportunidade para cada um que estamos aqui e quem tem assistido pelas redes sociais. Qual a oportunidade? O sangue de Jesus. Aleluia! E aí foi procurado no céu e na terra e no universo alguém que poderia morrer pela humanidade. Os anjos queriam morrer. Anjo não tem sentimento, não tem. Você vê que anjo não tem sentimento. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo, porque esse povo é de dura servil, esse povo é rebelde, esse povo me enfadou. Olhem, enfadar Deus, hein? Esse povo me enfadou. E agora, Senhor, eu vou enviar um anjo. Um anjo? Um anjo. Não vou mais com esse povo, não. Minha presença com esse povo, não. Só que tem uma coisa, Moisés. O que é, Senhor? Ele não vai perdoar, não. Quem pecar, ele vai passar a espada. Pecou, passa a espada. Anjo não tem sentimento, irmão. É só ver na guerra de Senaqueribe. Na guerra de Senaqueribe, em uma única noite, um único anjo eliminou 185 mil soldados. Não tem sentimento. Então o anjo não podia morrer pela humanidade. E os arcanjos também não. E os querubins também não. E os serafins também não.
não tinha na terra, não tinha no céu, não tinha no paraíso, não tinha no universo. Só alguém com capacidade, alguém com soberania, alguém com poder, alguém imaculado, alguém santo, alguém eterno, que pudesse morrer pela humanidade. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, João, ele chorava quando ele viu o livro selado por dentro e por fora, e em cima no céu, e na terra, embaixo da terra. Ninguém teve dignidade, era digno de olhar para o livro e desatar os seus sete selos. E João falava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E um dos 24 anciões falou para João: João, não chores, não chores, João. Não chore. Por quê? Porque está aqui o leão da tribo de Judá. Ele pode, ele tem a capacidade de olhar o livro, abrir e desatar os seus sete selos. Quem é ele? É o leão da tribo de Judá. Quem é ele? É o Filho de Deus. Quem é ele? É o profeta de Deus. Quem é ele? É o santo de Deus. Quem é ele? É o unigênito de Deus. Quem é ele? É o poderoso de Deus. Quem é ele? É aquele que é poderoso. Quem é ele? A resplandecente estrela da manhã. Quem é ele? É o santo de Deus. Quem é ele? É o poderoso. Quem é ele? É o onipotente. Quem é ele? É o onipresente. Quem é ele? É aquele que pode todas as coisas. Ele está aqui nesta noite. Jesus de Nazaré. Um santo, só um santo pode remir outro santo. Mas na terra não tinha. Procura na terra não tinha. Se no céu não tinha, imagina a terra não tinha. Aí vamos agora para onde? Vamos para Isaías capítulo 6. E depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E que há de ir por nós. Não é por mim, é por nós. É a Trindade que está falando lá na eternidade. E aquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que da sua boca sai uma espada aguda de dos fios, que os seus pés são como latão reluzente, como tivesse refinado em uma fornalha. No manto em cima da sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se põe de pé diante dos exércitos celestiais, diante dos anjos, diante dos querubins, diante dos serafins, diante dos arcanjos, diante dos reis, dos magistrados, dos pequenos, dos grandes, dos poderosos, e fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho para o mundo, não para condená-lo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. E João escreveu: se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado não se apaga com detergente, tá? Com água sanitária, é trabalho perdido. Com cândida não, com amaciante também não, com ajax também não, cloro, limpeza pesada também não. Como é que vamos resolver o problema do pecado? Com o sangue de Jesus. Aleluia! Não tem sabão neste mundo, não tem detergente neste mundo, não tem água sanitária, não tem produto nenhum que pode tirar o pecado da alma de alguém. Mas o sangue de Jesus pode.
que vossos pecados sejam escalados, como escarlate, vai se tornar mais branco do que a lã, que seja vermelho como um carmesim, vai se tornar mais alvo do que a neve. Por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O que eu faço, pastor? Para que meu pecado seja perdoado e o sangue de Cristo purificar. Entra pelo caminho do perdão e da confissão. Eu já contei aqui, eu vou contar mais uma vez, tá? As crianças gostam de ouvir historinha, né? Ilustrações, né? O presbítero Felipe é especialista em contar ilustrações. Vamos lá. Joãozinho e Mariazinha eram órfãos de pai e de mãe, que moravam na fazenda com a vovó Doutor Inês. E todo dia eles tinham o costume de brincar à tarde, brincavam. E a vovó tinha bastante criação. E uma das criações preferidas da vovó era um pato especial. E certo dia, o Joãozinho estava brincando com uma dog, peteca, estilingue, não sei se você conhece, estilingue, uma peteca. E acertou na cabeça do pato da vovó. Pato preferido. E ele levou assim, ó, bom, caiu, morreu. E a Mariazinha falou assim, eu vi. Vou contar pra vovó. Conta não. Vou contar, você matou o pato preferido dela. Conta não, vou contar. Mariazinha esperta falou assim, a não ser que você lava a louça todo dia pra mim, aí não conto. Combinado, feito. Todo dia o Joãozinho tinha que lavar aquele monte de prato. Todo dia, monte de prato. É o trabalho da Mariazinha, mas o Joãozinho tem que fazer, senão a Maria acamuletar, né? Todo dia, um mês lavando o prato, 2 meses lavando o prato, 3 meses lavando o prato, 5 meses, 6 meses, 8 meses lavando o prato, de graça. Teve um dia que já cansado das mãos, cheio de calo, tanto lavar prato. Ele falou assim, quer saber? Vou lavar meu prato não. Estou cansado de lavar prato, todo dia, todo prato. É serviço seu. Se você não lavar, vou contar para a vovó tudo o que aconteceu. Que conte! Saiu correndo. Joãozinho na frente, Mariazinha atrás, Joãozinho na frente, Mariazinha atrás. E o pega, vai no pega. E a vovó morava em cima no primeiro andar. Joãozinho esperto, subiu a escada e bateu na porta. E aí, sou eu, seu netinho Joãozinho. A vovó falou assim, pode entrar, meu netinho. Ele esperto, trancou, a porta fechou de chão. Mariazinha pulando fora. Ele foi até a vovó. Ele falou, vovó, eu preciso falar com a senhora. Pode falar, meu netinho. Chega mais perto. Ele chegou perto, desconfiado. Vovó, sabe o que é? Vovó? Teve um dia que eu estava brincando. E sem querer, eu acertei na cabeça do seu pato preferido. Matei seu pato. E ele morreu. E a vovó falou assim, chegue mais perto, meu netinho. E ele já desconfiado, chegou, já estendeu as mãos para receber a primeira palmatória. Quando o Joãozinho chegou perto da vovó, estende as mãos, vai receber a primeira pancada, a vovó, de bater no Joãozinho, um abraço, o netinho, fala assim, meu netinho, por que você demorou tanto para me contar? Já se passou 8 meses, né? Como é que a senhora sabe? Eu estava na janela, eu vi tudo, foi um acidente. Você não matou no que você quis, meu pai. Está perdoado, meu netinho. Moral da história. Lavou o prato de graça há 8 meses. Você não precisa lavar prato de graça para o diabo. Porque já tem o sangue de Jesus para purificar o teu pecado. Entra no caminho da confissão. Entra no caminho do arrependimento. Entra no caminho do perdão. Porque Ele já viu tudo que você fez. Ou você não sabe que Ele é onisciente. Ele tem os olhos como chama de fogo.
O teu deitar, Ele vê. O teu levantar, Ele vê. Quando você sai da sua casa, Ele vê. Quando você vai chegando, Ele está contemplando. O que você fazer, até o que você pensar, Ele sabe. Ele conhece. É só confessar que Ele está pronto para perdoar. Glória a Deus. Se você entrar na luz, que é a palavra de Deus, e em comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Ah, pastor, você não sabe o que eu já fiz. Se tiver como escalado, vai se tornar mais branco do que a lã. Se tiver como um carmesim, vai ficar mais alvo do que a neve. Não tem alvejante que purifique mais do que o sangue de Jesus. Não tem sabão em pó que purifique as nossas vestes espiritual mais do que o sangue de Jesus. O que temos que fazer é confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. E João escreveu: filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Então nesta noite é noite de reconciliação. Nesta noite é noite de confissão. Nesta noite é noite de arrependimento. Porque o sangue de Jesus está pronto para purificar os nossos pecados e de toda injustiça. Se colocamos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós queremos chamar aqui nosso irmão Wagner, por gentileza.